Bom, pessoal, vamos retomar então. A partir de agora a gente vai falar então sobre as noções de macroeconomia. E aí, para vocês ficarem ligados aí ao que está acontecendo, o que eu trouxe aqui de definição? Eu trouxe aí a concepção de acordo com Vasconcelos e Garcia, são dois autores aí que falam sobre a introdução à economia. Essa edição é de 1998, nós temos outras edições também. O que acontece aqui, gente? Quando nós falamos em macroeconomia, o prefixo da palavra macro é isso mesmo. Eu quero que vocês imaginem o ambiente total quando nós estivermos falando de macroeconomia. Tá? Eu não estou restringindo a determinados segmentos. Na verdade, a macroeconomia é o total. Então, o nome macroeconomia, você vai pensar sempre o quê? Na totalidade, em tudo que é produzido. Tá? Você vai pensar em todos os segmentos de mercado para poder entender como funciona esse mecanismo, os mecanismos macroeconômicos, os instrumentos macroeconômicos. Tá? Então, nós temos aqui, dentre as análises que são feitas, nós temos, por exemplo, renda, nós temos o PIB, nós temos o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, nós temos o nível geral de preços, o nível geral de emprego e desemprego. Então, sempre que falar de macroeconomia, eu estou falando do nível geral. Eu não estou falando de nível de desemprego apenas da indústria, eu estou falando da indústria, do comércio, dos serviços. Sempre pense em macroeconomia como a totalidade daquilo que nós queremos analisar. Ok? Aí nós temos aí algumas outras questões que envolvem estoque de moedas, políticas monetárias, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A gente vai falar de juros, a influência que os juros traz para o mercado financeiro, os investimentos, como que funciona essa questão. Nós temos aí o câmbio e balança comercial, ok? Isso é macroeconomia, a ideia do todo, a economia olhada de uma forma geral, total, ok? Bom, e aqui eu trouxe algumas questões que envolvem as metas de políticas macroeconômicas. Então eu posso pensar aqui, por exemplo, no nível de desemprego. Se eu tenho um alto nível de emprego ou então um alto nível de desemprego, quando eu falo da questão global, isso vai influenciar em outros aspectos na economia também. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês acompanharem uma progressiva que nós tivemos aqui nos últimos anos da taxa de desocupação, ou seja, do índice de desemprego. O que acontece aqui? Se vocês perceberem, essa taxa de 6,5% que em 2014 era praticada, após as questões tanto políticas como econômicas que o Brasil começou a enfrentar, principalmente as dificuldades econômicas financeiras, nós percebemos o quê? Que essa taxa cresce. Aí nós temos aqui uma queda pouco acentuada e depois nós temos novamente um crescimento. Então, por que eu trouxe essa imagem para vocês perceberem que isso aqui influencia em todos os aspectos dentro da economia? Se eu tenho um aumento do nível de desemprego, necessariamente eu tenho uma diminuição da produção. Eu tenho uma diminuição do PIB, que vocês também ouvem isso provavelmente várias vezes quando se fala aí das questões econômicas. Sempre tem alguém falando do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo aquilo que é produzido dentro de um país, que é o somatório de todas as produções de um país. Nós temos a questão da estabilidade de preço. O que gera quando eu tenho uma estabilidade de preço? O que gera quando eu tenho um aumento de preço? O que gera quando eu tenho a diminuição de um preço, do preço de determinado produto ou de um segmento, seja como for? Nós temos a questão da distribuição da renda socialmente justa. E quando eu falo de distribuição de renda, é aquela ideia que a gente viu um pouco lá em Keynes, da questão de que eu preciso, enquanto Estado, atender a população, gerar renda, contribuir para que as questões econômicas, o giro econômico aconteça. E aí tem a questão também que envolve o crescimento econômico. Vocês vão ouvir, eu tenho ouvido bastante, que o Brasil, a expectativa é que cresça 1,06 esse ano. O que é isso? Eu vou aumentar a minha produtividade, eu vou aumentar a produtividade do país. Tá? Então, o período de crise, o que a gente tem? Geralmente a gente tem a inversão do crescimento. Nós temos o quê? Uma regressão econômica, nós temos um decréscimo econômico, ou seja, eu não consigo produzir mais do que o ano anterior, então eu tenho uma queda de produção, tá ok?
Isso aí são metas de política econômica. Nós temos aí também dentro dessa questão aí da macroeconomia os instrumentos, né, que o governo pode usar para contribuir para o equilíbrio econômico, para o crescimento econômico. E nós temos o quê? Política fiscal, que envolve a retirada, a diminuição de alíquota de impostos, ou então a criação de um imposto, em suma. Aí nós temos várias questões que envolvem as políticas fiscais. Nós temos também a questão da política monetária, que é a compra de papéis. Eu preciso diminuir o fluxo de moeda estrangeira na economia, então envolve essa questão aí da política monetária. Política de rendas, né? Aí a gente entra na questão aqui da transferência de renda, né? Nós temos aí vários programas de transferência de renda, onde eu tenho assistencialismo, em suma, nós temos aí algumas ações nesse sentido. E também temos as políticas tanto cambial assim bem como a comercial, né? Que momento que eu vou, enquanto Estado, influenciar, estimular a exportação, ou então proteger o meu produto. Então nós temos várias políticas que envolvem câmbio e que envolvem questões comerciais também. Eu vou proteger agora o meu produto para que ele se mantenha forte no mercado internacional. Então o que eu faço? Eu dou um subsídio para o produtor para que ele consiga exportar esse produto e ser competitivo com produtos concorrentes no exterior, no mercado internacional, ok? Bom, nós temos aqui também, dentro desse contexto macroeconômico, o que nós chamamos da análise da macroeconomia. Nós temos a parte real da economia, que trabalha aí as questões de mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, toda a produção, o que é produzido em termos de bens, em termos de serviços, e o mercado de trabalho, como que está o nível de emprego, como que está o nível de desemprego. E aí nós temos também a parte monetária, que vai envolver o quê? O mercado monetário, que é aquilo que a gente já falou, essa questão aí da intervenção do governo na compra de moeda estrangeira, ou então na venda de papéis, compra de papéis, em suma. Questões dos títulos, né, que é isso que eu estou falando, o governo ele pode intervir nesse sentido, lançando títulos aí para que os fundos de investimento, as pessoas, as empresas comprem, para fazer aí uma retirada, ou então uma entrada de dinheiro na economia para fazer um movimento. Mercado de divisa, que está relacionado aí o quê? As transações externas, tá? Que necessitam de valores de moeda estrangeira para que essas transações aconteçam, que está dentro desse contexto aí macroeconômico, ok? Bom, falamos de macroeconomia, como eu havia falado, macro a ideia do macro realmente é tudo aquilo que eu posso enxergar enquanto economia. Agora a gente vai falar então da microeconomia. A microeconomia, assim como eu havia falado para vocês lá na macroeconomia, que o prefixo macro é o todo, aqui a micro eu vou começar a observar o quê? As questões mais específicas de cada segmento. Eu vou começar a enxergar dentro de determinado segmento, dentro de determinado ramo de atividade econômica. Eu vou começar a perceber esse contexto mais dentro das empresas, sem calcular o todo, calcular agora alguns segmentos específicos, algumas empresas, alguns grupos de empresas específicos, ok? Então eu trouxe aqui também uma definição aí de acordo com Vasconcelos, onde ele traz aí para nós o quê? A questão do estudo dentro da microeconomia dos preços, formação do preço, né? Qual que é o preço de mercado? Eu, enquanto produtor, enquanto empresa, eu posso estabelecer qualquer preço? Será? Será que se eu estabelecer que o meu produto é muito bom, muito melhor que o do outro, e inserir esse produto no mercado a um preço muito maior que os outros, que são substitutos, eu vou conseguir vender? Isso aqui é uma análise microeconômica, tá? Para entender como que funciona essa interação entre empresas e o consumidor, ok? Basicamente, aí dentro da microeconomia, a gente vai falar dessa interação que envolve empresa de um lado, consumidor de outro. Quantidade que eu tenho que produzir, quantidade que eu preciso vender. Então, a microeconomia traz essas questões específicas de cada segmento aí,
divisão desses segmentos da economia, ok? Bom, o que eu trouxe aqui então para a gente falar um pouquinho sobre microeconomia? Primeiro, sempre que nós falamos de pressupostos aqui da economia, eu tenho que basear a minha hipótese nessa palavrinha aqui, ó, ceteris paribus, ou seja, ceteris paribus. Essa palavra aqui, ela determina o quê? Que tudo que eu estiver analisando, ou aquilo que eu estou analisando, eu entendo que as demais questões que estão nesse contexto de análise permanecem constantes. Ou seja, se eu estou analisando, por exemplo, o nível de preço de um determinado produto, eu determino através do ceteris paribus que as demais constantes, as demais questões que envolvem esse bem, esse produto, permanecem constantes, para que não tenha influência na análise que eu estou fazendo, ok? Então sempre lembrem dessas questões aí das hipóteses microeconômicas, as ceteris paribus, aquilo que eu estou analisando, eu vou analisar dentro daquela caixinha e as demais informações que estão contidas ao redor dessa caixinha vão continuar constantes, ok? Aí tem as questões de preços relativos, que eu tenho aí, que daqui a pouco a gente vai falar da questão dessa questão do preço, o que um bem tem um valor, por que o valor de um bem é diferente de outro, entra a questão de raridade do bem, em suma, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ok? Bom, outra aplicação aqui da microeconomia que a gente vai falar é o quê? O que a microeconomia traz em relação ao nível de empresas? Né? Qual que é a contribuição da análise econômica aí em relação às questões da empresa? Principalmente quando nós tratamos de política de preços das empresas. Tá? Isso aqui é algo que a gente precisa ficar bem atento, porque o mercado competitivo que nós temos hoje, ele não dá oportunidade para uma empresa estabelecer um preço que seja tão fora da curva do preço de mercado. Porque se ele fizer isso, muito provavelmente, ele vai deixar de vender. E se ele deixar de vender, provavelmente ele vai ter problema de fluxo de caixa. E aí as questões que são inerentes a esse fluxo de caixa inviável vão afetar a empresa, ok? Então aqui nós temos aí, dentro dessas questões aí, do que a microeconomia pode então nos auxiliar nas questões aí que está relacionada às empresas. Principalmente a questão de políticas de preços, política de custos, onde que eu posso reduzir, onde que eu posso diminuir o meu custo de produção, onde que eu posso ser mais efetivo, onde que eu posso ter mais eficiência, tá, na produção, em suma. Aí a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante também, mas agora a gente vai focar aqui nessas questões das análises microeconômicas aqui e dessas aplicações, ok? E aí também tem uma questão de nível política econômica. A microeconomia ela vai analisar, por exemplo, qual que é o efeito de imposto sobre algum produto específico. Então vamos dar um exemplo aqui que aconteceu mais recentemente, que é a questão lá dos impostos lá da tributação sobre os combustíveis. Então o que aconteceu? O governo foi e retirou da pauta aí diminuiu da pauta, na verdade, um valor específico ali do diesel. O que isso interfere para as empresas? Tá? Diretamente as empresas que dependem do transporte, do frete, ou que tem no transporte e no frete parte substancial dos seus custos, ou então das suas atividades, ela vai ter um efeito. E a microeconomia também trata nesse sentido, de entender qual que é a política econômica aí, ou o que a microeconomia fala sobre, traz para nós sobre as questões de política econômica, no sentido de efeito de imposto ou efeito de uma retirada, ou então da diminuição de um imposto sobre determinado produto. Então, quando nós falamos aqui do diesel, as empresas que utilizam o transporte rodoviário para fazer o escoamento da sua produção, muito provavelmente, nesse momento, está experimentando um retorno positivo, principalmente no seu lucro, dessa diminuição. Tá? Então, é específico a determinado produto e está gerando
um retorno específico também para determinado segmento da economia, ok? Bom, uma outra questão aqui que nós trouxemos, dentro da divisão do estudo microeconômico, nós temos aqui a análise de demanda, ou seja, a empresa, o segmento específico, seja ele qual for, vai fazer uma análise daquilo que as pessoas, que o consumidor quer ou precisa. Então, quando a gente fala de análise de demanda ou daquela interação que nós falamos anteriormente, que é a interação entre empresa e consumidor dentro da microeconomia, eu tenho que analisar a demanda. Eu tenho produto que eu estou aqui produzindo para determinado nicho de clientes. Ok, eu estou produzindo para esse nicho. Mas e se eu, de repente, vamos dar o exemplo aí do leite sem lactose. Se eu começar a produzir, investir em pesquisa, desenvolvimento, para eu começar a produzir esse leite sem lactose, para quem que eu vou vender? Eu tenho demanda, a microeconomia estuda isso. Quais são as oportunidades que eu tenho dentro desse mercado, né, do mercado econômico, que cliente que eu posso atender? Tá? Então nós temos a análise da demanda, nós temos a análise da oferta, e aí entra a contrapartida. Eu vou investir em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um leite sem lactose, mas será que eu tenho capacidade financeira para isso? Será que o retorno que isso vai me dar vai valer a pena, os investimentos? Tá? Nós temos as questões das análises das estruturas de mercado. Vamos segurar a estrutura de mercado agora, eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, tá ok? E aí a gente tem a questão do equilíbrio geral, que é o que? Esse somatório, é a análise dos segmentos, de vários ramos da economia, como que funciona essa questão do equilíbrio geral aí, que também é uma teoria que está contida aí dentro das noções de microeconomia, ok? Bom, passando aqui então, gente, depois de macro e micro, a gente vai falar um pouquinho e apresentar para vocês aí o sistema de produção na economia global. Nós já havíamos falado anteriormente, lá na primeira aula a gente chegou a falar sobre essa questão dessa globalização, e aqui eu trouxe um pouco mais de detalhes sobre a economia internacional, principalmente falando do quê? Desse fluxo comercial, dessa financiarização que o mundo passa, onde tudo passa pelo mercado financeiro, e que hoje país nenhum, ou na maioria dos países que precisam de negociar, de vender, de comprar, nós percebemos que existe uma necessidade desse relacionamento, dessa relação com os demais países. Nós entendemos que existem países que têm dentro das suas ideologias de nacionalidade a ideia de que vive dentro de uma ilha, de uma esfera. Mas hoje existe essa necessidade de entender que existe de fato uma ligação, uma interação global entre os países, principalmente no sentido de comércio, principalmente no sentido financeiro. Tem muitos países que necessitam de investimentos estrangeiros para crescer, para gerar renda para a sua população. E dentro dessa economia internacional hoje, nós entendemos que existe a necessidade de comercializar entre os países. De fato, um país precisa de outro país, essa negociação necessita de fato acontecer, e aí nós temos o quê? Dentro dessa questão de comercialização, que os países promovem entre si, nós temos países que, além de obter vantagens, né, aí a gente poderia retornar lá nas questões das vantagens comparativas, que estava lá dentro dos clássicos ainda, com o David Ricardo, que falava das questões das vantagem comparativa, quando uma economia produz um determinado produto com mais eficiência, é necessário que ela invista mais naquele produto, e aí dentro dessa relação internacional nós vamos trazer então a questão do quê? A questão de que aquilo que eu produzo mais, eu vou investir, aquilo que eu não sou tão bom na produção, eu vou depois trocar, fazer transações comerciais,
que é o que nós apresentamos para vocês aqui, principalmente dentro da economia internacional, ok? Então, assim, eu tenho vantagem, eu tenho um determinado produto que eu sou bom em produção, eu vou investir nisso. Por que investir nesse produto? Porque eu sei que eu posso depois trocar por outros. Então, eu sou eficiente na produção de um determinado bem, depois eu vou trocar por aquele que eu não sou tão bom, ok? E aí, essa teoria aí ficou conhecida lá na teoria clássica, lá como princípio das vantagens comparativas, lá em Smith, David Ricardo e tudo mais, ok? Bom, agora nós entramos, então, nas questões de estruturas de mercado. Quando nós falamos em estruturas de mercado, que foi aquilo que nós vimos lá na microeconomia, que eu falei para vocês que agora a gente ia ver, eu estou falando de alguns modelos que existem dentro dessa estrutura mercadológica que tem diferenças. E eu já trouxe de cara aqui uma imagem para vocês perceberem que a estrutura de mercado vai relacionar produtos, bens, serviços que são oferecidos no mercado por empresas, por pessoas. Então, essa questão que envolve a estrutura de mercado, nós dividimos ela em alguns modelos. O primeiro modelo que eu trouxe é o modelo de concorrência perfeita. Como o próprio nome diz, eu tenho uma concorrência perfeita. O que é a concorrência perfeita? Eu não tenho diferenças entre as empresas. Ou seja, os produtos eles são homogêneos. Se ele é homogêneo, independente se eu comprar da empresa 1 ou da empresa 2, eu vou comprar o mesmo produto. Assim bem como nesse mercado, se eu comprar um produto da empresa 1, 2, 3, 4, e se eu vender um produto para o comprador 1, 2, 3, dentro da concorrência perfeita não há essa diferença. Eu posso comprar de qualquer um. Então eu trouxe aqui um exemplo. Imaginem vocês que estão aí assistindo o vídeo agora, se tivesse que comprar um produto X, eu não vou especificar o produto. Talvez aí no seu bairro, hoje, você vai lá verificar num comércio aí do seu bairro, esse produto que você precisa custa, não sei, R$50. E aí lá no centro da cidade tem uma empresa que vende o mesmo produto por 45. Então, tendenciosamente, por uma questão matemática, né, mantendo aqui tudo o demais constante, que a gente falou lá na microeconomia, ceteris paribus, mantendo tudo mais constante, a lógica é que você compre onde? No centro. Dentro da concorrência perfeita, não haveria essa necessidade. Você poderia comprar no seu bairro, sabe por quê? O preço seria o mesmo. As empresas vendem o mesmo produto, no mesmo preço, e você poderia comprar lá no seu bairro o mesmo produto pelo mesmo preço. Não existiria necessidade de sair da sua casa para ir em outro ambiente comprar. Isso é a concorrência perfeita. Tá? Existe um grande número de empresas que vendem produtos iguais e não há nenhuma influência de uma empresa em relação à outra. Consequentemente, pelo fato dos produtos serem homogêneos, o que acontece? Eu posso comprar o mesmo produto em qualquer empresa, ok? Que eu não vou ter diferenciação, tá? Isso é a concorrência perfeita. Aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem como que funciona isso. Aí dentro dessas características da concorrência perfeita, nós temos a atomização. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala em atomização, isso aqui é um modelo conforme o Rossetti traz para a gente. A atomização, o que é? Imagine um ambiente onde existem vários átomos e esses átomos são iguais, gerando ali um benefício comum. Isso é uma das características da concorrência perfeita. Vários átomos que são iguais, independente de qual átomo eu vou comprar, eu vou pegar, vai dar na mesma. Ou seja, isso é a concorrência perfeita. Ok? A gente tem a questão da homogeneidade. O que é a homogeneidade? Os produtos são homogêneos, são os mesmos. Tá? Nós temos também uma mobilidade. As empresas podem circular, não tem nenhum tipo de barreira a mobilidade das empresas. Nós temos uma questão de permeabilidade, as empresas também podem entrar, né,
não tem barreira à entrada de novas empresas. O preço ele tem um limite, eu não tenho como praticar um preço diferente dos demais, porque senão eu vou deixar de vender, uma vez que o meu produto é o mesmo, ok? O extra preço não existe nesse segmento. Por que não existe? Porque se qualquer empresa que for cobrar um preço muito além, não vai vender. E aí nós temos uma transparência, as empresas conhecem os produtos das demais. Não existe opacidade, não existe assim, nenhum tipo de informação guardada a 7 chaves nesse modelo, porque os produtos são homogêneos, são iguais, então não há essa necessidade, ok? Então, representando aí um modelo de concorrência perfeita, eu tenho várias empresas e eu tenho vários consumidores e isso independe de quem eu compro, eu vou comprar o mesmo produto, mantendo o mesmo preço, ou seja, esse é um modelo de concorrência perfeita, que, diga-se de passagem, entendemos que não existe, né? Ou pelo menos não é praticado, ok? Olha lá, estrutura de mercado. Trouxe aqui para vocês esses dois modelos, monopólio e oligopólio. Vamos olhar aqui rapidamente. Vocês percebam nesse modelo que, quando eu falo de monopólio, quantas empresas eu tenho? Eu tenho apenas uma empresa vendendo. E eu tenho vários compradores ou consumidores. Sabe o que acontece aqui? Eu, enquanto empresa, posso estabelecer o preço que eu quiser. Ah, mas por quê, professor? Porque se eu só tenho uma empresa vendendo o produto e eu tenho vários consumidores que necessitam do produto, quem que vai ditar a regra nesse mercado, nessa estrutura de mercado? A empresa. Eu preciso do produto e a empresa tem o produto que eu preciso. Só que só tem ela, não tem concorrente. Então ela vai vender no preço que ela quiser. Ou ela vai praticar o preço que ela bem entender. No oligopólio, a gente já tem uma diferença. Eu ainda tenho um grupo de empresas fortes que vendem os produtos para bastante consumidores, porém eu já não tenho apenas uma. Eu tenho mais de uma empresa. E esse ter mais de uma empresa já gera o quê? Diferenciação. Eu já tenho aqui um modelo em que uma empresa pode produzir um produto diferente do outro ou com características semelhantes, e aí eu já vou praticar preços diferentes. Porém, ainda tem o quê? Poucas empresas vendendo para muita gente. E aí, para entender melhor isso, nós vamos trazer as características aqui. Quando a gente fala do monopólio, eu estou falando de uma empresa que domina o mercado, ou seja, ela vende, é só ela que vende e quem precisa comprar tem que comprar dela. O oligopólio, como eu havia mostrado para vocês anteriormente, já é um grupo de empresas. Embora seja mais de uma empresa, sejam mais de uma empresa, entendam que esse grupo de empresas fazem entre eles alguma frente concorrencial, porém eles também são dominantes no mercado. E as características do monopólio e do oligopólio têm algumas semelhanças, então por isso que você precisa ter bastante atenção. Monopólio eu tenho o quê? A característica fundamental é uma empresa. O oligopólio eu tenho mais de uma empresa que também domina o mercado. A questão do produto, esse produto ele pode ser heterogêneo, ele pode ser produtos diferenciados, principalmente no oligopólio a gente vai ver bastante isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pois bem, dentre as características do monopólio, o que eu tenho? Unicidade, ou seja, eu tenho quantas empresas? Uma, por isso que eu falo da unicidade. Produtos, aqui nós temos a questão da insubstitutibilidade. O que é isso? Os produtos são insubstituíveis. Eu não tenho produto substituto, ou eu não tenho empresa substituta. Por quê? Porque quem fornece o produto é apenas uma empresa. Forte barreira à entrada, no monopólio, enquanto monopolista, eu vou fazer de tudo para que eu não tenha concorrente. Tá? Essa é a lógica do monopólio, ser o único, ser o mono, ser só um. Aí eu tenho muito poder em relação às questões de mercado, eu tenho extra preço, eu posso praticar o extra preço aqui que não vou ter concorrente, então se eu colocar o preço a 10, a 50, você vai ter que comprar de mim, eu que vendo. A gente tem a questão da opacidade, que é aquilo que eu havia comentado anteriormente. O que é a opacidade? As informações do meu produto, da minha empresa, são restritas, eu não tenho
nenhuma forma ou nenhum interesse em divulgar isso, e também não tenho necessidade de divulgar, porque o produto sou eu quem produz. Só eu e somente eu produzo. Ou seja, para que eu vou divulgar? Então eu tenho bastante restrição de informações quanto ao produto. E aí, para que vocês entendam, esse modelo de estrutura de mercado, nós não temos legalidade para isso. Então, quando nós falamos do monopólio, a gente tem aí no Brasil o Conselho Administrativo de Direitos Econômicos, foi estabelecido através da Lei 4.137 de 62, que estabelece que eu preciso ter concorrência, eu preciso ter mais de uma empresa no mercado e principalmente ter uma gama de produtos que possam ser substituídos por outros para não gerar um monopólio. Porque senão eu crio um modelo de mercado sem concorrente e, consequentemente, isso poderia causar algum desequilíbrio econômico para um país, ok? E dentro do oligopólio, a gente trouxe também algumas características. Exemplo, eu tenho número de concorrentes, ou seja, eu tenho algumas empresas que são concorrentes entre elas, ok? Eu não tenho uma única empresa, eu tenho várias, mas existe o quê? Concorrentes. Eu tenho aqui a questão da diferenciação dos produtos. Eu vou trazer exemplo logo mais, mas vocês vão perceber que dentro da diferenciação eu posso ter produto substituto. Dando aqui uma prévia para vocês, nós poderíamos colocar aí, por exemplo, o exemplo aí do segmento de automóveis no Brasil. É um segmento que poderíamos caracterizar como oligopólio, porque eu tenho várias empresas que dominam o mercado, porém com produtos diferentes, similares, mas produtos que têm algumas diferenciações. Dentro dessa questão do oligopólio, a rivalização. Então, volto a falar aí do mercado automobilístico. Existe uma rivalização enorme entre as montadoras, né, entre as empresas ofertantes de automóveis. Além disso, eu também tenho barreira. Essa aqui é uma característica em comum com o monopólio. Por que eu vou ter barreira? Para que eu não tenha mais concorrência. Essa também é uma ideia que se passa pelo oligopólio. A questão do preço, eu coloquei aqui para vocês, e trouxe um adendo aqui em relação ao cartel, porque, de fato, dentro do oligopólio, essa questão do cartel, do conluio, de você conseguir combinar preços entre as empresas, ela é uma prática que pode acontecer, até para evitar a entrada de outras empresas. Ou seja, se tem empresa querendo entrar no mercado, eu diminuo o preço, eu combino com os meus concorrentes ali e diminuo o preço, essa empresa que quer entrar não vai conseguir praticar o preço mais baixo. Então, dentro do oligopólio, existe essa característica do cartel, do conluio, que é aquilo que é combinar o preço entre as empresas. Tá? A questão do extrapreço, eu também, dentro dessa característica, eu posso praticar, tá? Porque se eu aumentar o preço e os meus concorrentes, eu combinar esse preço com eles, eu vou ter que me sujeitar, enquanto consumidor, a comprar o produto mais caro, porque o preço que está sendo praticado é maior, ok? Também tem a questão do poder, as empresas têm um forte poder no mercado, elas determinam as regras do mercado, e a questão da visibilidade. Aqui eu coloquei para vocês esse termo benchmarking, por quê? É uma prática dentro do oligopólio, as empresas olharem o que as outras fazem de bom e trazer para dentro das suas empresas. Ou seja, o benchmark é aquilo. Eu tenho uma concorrente que está praticando lá uma atividade ou fazendo alguma coisa diferente, eu vou copiar isso e trazer para dentro da minha empresa. Tá? Então, dentro do oligopólio, nós vamos ver essas características também. Ok? Ou seja, nós vamos perceber essas características. Tá? Bom, por fim, aqui eu tenho o quê? Dentro da estrutura de mercado? A concorrência monopolista ou concorrência monopolística. Tá? Por isso que eu já trouxe aqui os dois conceitos, eu trouxe tanto com o Vasconcelos como com o Rossetti. É a mesma ideia, tá? da teoria, só que um traz como concorrência monopolista, que é o caso aí do Vasconcelos, e o Rossetti traz como concorrência monopolística. Mas a ideia, o que é? Nessa estrutura de mercado, vocês vão perceber que a concorrência monopolista ou monopolística, ela está entre a concorrência perfeita, seria algo entre a concorrência perfeita e o monopólio. Tá? Porém, eu não posso deixá-la confundir com o oligopólio. Tá?
O que é a concorrência monopolística, então? Existem o quê? Vários concorrentes. Existem várias empresas. E essas várias empresas, elas oferecem produtos diferenciados. Só que daí, o que acontece dentro desse segmento aqui, dentro dessa estrutura de mercado? As empresas, elas fazem algumas alterações, muitas das vezes sutis no produto, mas que gera para o consumidor ou para aquele nicho específico de consumidor uma vantagem muito maior no outro produto, de uma concorrente. Tá? Então, quando eu pego, por exemplo, um produto lá, um queijo, e esse queijo, o queijo que as empresas vendem é igual, um é com leite de cabra, outro é com leite de búfala, em suma. Quando eu faço essas especificações, essas diferenciações do produto, eu crio uma possibilidade de vender para nichos de clientes específicos. Tá? Então, dentro da concorrência monopolística, isso é o que vai determinar o quê? Eu crio um segmento para o meu produto. Então, se eu tenho lá o queijo de leite de vaca, porém, o meu concorrente vende, o outro concorrente vende, eu vou e crio o queijo de leite de vaca com ervas finas. Então, eu criei um segmento para o meu produto. Isso é o que denota a concorrência monopolística, ok? E aí, dentro desse contexto, o que a gente vai perceber da concorrência monopolística? Eu tenho que me diferenciar. Eu tenho que fazer o queijo com ervas finas para eu diferenciar dos demais. Para que aquele cliente que quer um queijo diferenciado, gourmet ou algo assim, tenha na minha empresa. Então nós temos o quê? Quais são as principais características aí na concorrência monopolística? Muita competição, competibilidade altíssima. A diferenciação de produtos é necessária. Nós temos aqui a substitutibilidade. Os produtos são altamente substituíveis. Tá? Preço é um prêmio. Por que é o preço prêmio? Porque o que eu fizer de diferenciação e conseguir manter um preço próximo dos demais, isso vai ser uma forma de eu captar ainda mais clientes, ok? E aqui nesse tipo de estrutura tem pouca barreira, quase nenhuma barreira. As empresas estão aptas a entrar, sair desse mercado, não há assim, uma forma específica, como a gente viu no monopólio, no oligopólio, de barreira à entrada. Tá? Você pode entrar nesse mercado que você vai conseguir vender seu produto também. Porém, você tem que criar o seu mercado. Uma das características principais dentro da competição é o quê? Ser diferenciado. Ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês um quadro resumo. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Eu trouxe aqui também para falar sobre isso aí, o que é a característica de cada estrutura de mercado. E agora nós vamos passar então para um tema que envolve a cada um de nós, que envolve uma estrutura que está ao nosso redor, que são os agentes econômicos. Prestem atenção que quando nós falamos em agentes econômicos, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de tudo que está envolvido nesse contexto econômico. Seja a família, seja o Estado, sejam as empresas que se relacionam dentro de um mercado. Então, quando você pega lá uma definição de agente econômico, e aí eu trouxe aqui para vocês do Vasconcelos essa definição, vocês percebam que dentro do contexto do comportamento dos agentes econômicos, o governo ele pode influenciar nas nossas ações. Quando ele diminui a alíquota, ou seja, quando ele diminui a taxa de um determinado imposto, isso gera um estímulo a consumo. Quando ele acrescenta ou aumenta a alíquota de um determinado imposto, isso pode retrair o consumo. Então, o governo tem uma influência nas ações dos agentes econômicos, seja família, seja as empresas. Tá? No mercado, quando o governo faz alguma intervenção nesse sentido, de carga tributária, novo imposto, retirada de imposto, isso vai gerar um reflexo no mercado. Tá? O que é importante aqui, o que eu quero que vocês frisem, quem são os agentes econômicos, de acordo com a teoria aí, que Vasconcelos traz e outros autores também. São empresas, famílias
Estado, indivíduos, mercado, tudo está envolvido nesse contexto de agentes econômicos, ou seja, é onde todo o processo econômico de trocas, todo o processo de negociações, comercialização acontece. Então nós temos envolvidos nesse contexto empresas, famílias, Estado, indivíduos, etc. Ok? Bom, estamos chegando ao fim já, vamos falar um pouquinho ainda dos nossos bens econômicos, mas agora a gente entra num tema bastante importante também. Nós temos aqui os bens econômicos, quando eu falo de bens econômicos, eu estou falando de quê? Daquilo que nós usamos, daquilo que nós compramos, daquilo que nós necessitamos. Aqui, quando a gente fala do bem econômico, é o bem que eu vou comprar para satisfazer uma necessidade, ou então um bem para que eu possa trabalhar, né, produzir através daquele bem. Então nós temos aqui, por exemplo, os bens materiais, roupas, carros e alimentos. Isso é um bem material, tá? É algo que é palpável, que eu posso pegar, que eu posso ver. E aí nós temos aqui também, dentro dessa divisão dos bens, nós temos os bens de consumo, os duráveis e os não duráveis. Quando a gente fala em duráveis, eu estou falando de bem que ele tem uma vida longa. Tá? Então, se eu pensar, por exemplo, na casa, uma casa geralmente dura-se muitos anos. Né? Uma terra que eu compro ali, um terreno, também tem essa característica de ser durável. E nós temos também produto não durável, mas que eu necessito, bem não durável, como por exemplo a gasolina. Eu compro a gasolina, coloco no meu carro, ela vai acabar, mas é um bem que eu adquiri. Tá? Uma bebida, alguns alimentos, em suma. São produtos que não duram, ou seja, que eu consumo, eu tenho um consumo rápido desse produto, ok? Aí nós falamos também dos bens de capital. O que é o bem de capital? Gente, quando eu falo em bem de capital, eu estou pensando naquilo que eu estou comprando para gerar valor para mim. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de costureiras. As costureiras, elas compram máquina de costurar para fazer um produto e vender. Ou seja, ela comprou um bem, que nós poderíamos trazer aqui como um bem de capital. Por que é um bem de capital? Porque ela vai, através desse bem que ela comprou, gerar uma renda. Através do trabalho que ela vai executar nesse bem de capital, nessa máquina, nesse equipamento, ela vai gerar um outro bem. E aí eu quero que vocês frisem a classificação dos produtos. Quando nós falamos de classificação dos produtos, nós estamos falando de quê? Eles têm algumas características, e uma dessas características, ou dentro dessa classificação dos produtos, o produto ele pode ser classificado como, ou quanto a sua raridade, né? Então nós temos aí a água, em alguns países que já é um produto, a água potável, a água doce já é um produto que tem uma oferta limitada. Então, você tem dentro dessa questão, a gente já tem alguns países trabalhando com a raridade desse bem que nós temos e que nós pagamos por ele. Tá? Nós temos também a questão do produto, que pode ser classificado quanto a sua natureza. Então, um produto industrializado, um produto para se usar no hospital. Então, é um produto que, de acordo com a natureza dele, para que ele foi criado, ok? Assim bem como de destino. Eu tenho casa, eu tenho escola. O destino desse bem que eu criei é para morar, ou então é para que eu receba alunos, né, para estudar e para ter ali uma base de ensino. E a questão do produto, né, classificado quanto à sua produção, ou seja, que é aquilo que nós falamos lá em relação aos bens de capital, que são equipamentos, que são produtos, são bens que eu vou produzir para que gere outros produtos. Então nós temos aí dentro da classificação os produtos quanto à sua raridade, os produtos quanto à sua natureza, os produtos quanto ao seu destino, ou seja, o bem, né, produzido quanto ao seu destino, para que ele foi criado, né, o destino que eu quero para esse bem, e por fim em relação à sua produção, ou seja, o bem que é classificado de acordo com a produção, que é um bem que foi criado para gerar outros produtos, ok? Bom, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês. Espero que eu possa contribuir com o processo de aprendizagem de cada um de vocês, que vocês possam usufruir, né, desse privilégio que está sendo concedido a cada um de vocês de ter acessibilidade ao ensino, mesmo à distância, ou aliás, o ensino à distância é uma forma de ensino
que tem transformado a vida das pessoas e que você possa, de fato, usufruir desse bem, tá? Usufruir desse modelo que está sendo proporcionado a cada um de vocês. Eu vou deixar meu e-mail para que vocês entrem em contato se tiverem alguma dúvida. O meu e-mail, eu vou pedir para que vocês anotem aí, ali.marcos, com S no final, O-S, tá? Marcos.coutinho, COUTINHO, @gmail.com. Estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas e espero que possa ter contribuído com cada um de vocês. Desejo sucesso e desejo tudo que a vida possa trazer de melhor para cada um de vocês. Tenha muito sucesso na carreira de vocês, bons estudos e vamos seguir para frente, que hoje eu posso transformar e o amanhã também. O que passou, infelizmente, já era. Valeu, gente. Abraço.